Afinal, um chuveiro de 220 volts ele é mais econômico que um chuveiro de 110 volts? A resposta para isso está na física. Mais precisamente no fenômeno do efeito Joule que a gente estuda lá na eletrodinâmica. Assista ao vídeo e você mesmo chegará à conclusão se isso é mito ou é verdade. E não esqueça de dar um like se gostar do vídeo, inscrever-se no canal, clicar no sininho para receber aviso quando a gente postar vídeo novo na área. Afinal, o chuveiro de 220 volts é mais econômico que o de 110 volts? Mito ou verdade? Vamos ver. Esta tabela aqui é a tabela fornecida pelo fabricante do chuveiro. E aqui ele te dá qual é a voltagem, a tensão nominal que você vai ligar ao chuveiro, a potência do chuveiro, que tipo de disjuntor corresponde para esse chuveiro, né? No caso do 127 volts, um disjuntor de 50 amperes, 220 volts, 30 amperes. E qual é a bitola da fiação para uma fiação de 28 metros de comprimento. Veja que está em milímetro quadrado. Então, na realidade, o que ele está chamando de bitola aí é a área da seção transversal do fio. 6 milímetros quadrados ou 4 milímetros quadrados. Primeiramente, vamos entender o que é o consumo de energia. Potência pode ser definido como a variação, a dissipação, a transformação, o consumo de energia, por exemplo, elétrica, num certo intervalo de tempo. Qual é a taxa de consumo com o tempo? Isso é potência. Se eu levar o ΔT para lá multiplicando, eu posso escrever que a energia elétrica é potência vezes o tempo. O tempo que ficou ligado ao aparelho. Neste caso, no caso da energia elétrica, então essa aqui é a energia elétrica, é o consumo que você vai pagar, o consumo a ser pago. No caso do chuveiro, é a potência do chuveiro vezes o tempo do banho. Quanto tempo ele ficou ligado. Isso te dá a energia elétrica consumida no chuveiro. Primeiramente, espera um pouco. Se eu tenho dois chuveiros, um de 127 volts, 5.400 watts de potência, o outro de 220 volts, 5.400 watts de potência, se os dois têm a mesma potência e a duração do banho for a mesma, o consumo é o mesmo. Então, não tem sentido falar que um consome mais ou menos que o outro. Mas, pode parar por aí. Por quê? Porque esse chuveiro vai ser ligado numa instalação elétrica. Então eu fiz aqui, ó, isso aqui é um conector de cerâmica próprio para ligações de chuveiro. Aqui estaria o fio vindo dentro da parede, né, a tubulação, e aí viria o fio dentro do conduíte, que a gente chama. O aterramento, aí no meio é o aterramento, está aqui, essa fiação que vem na parede. E é aqui que o bicho vai pegar. Vamos entender por quê? Aqui você ligou e você tem uma tensão aqui, uma voltagem aqui, que pode ser 127 volts ou 220 volts. Assim, ó. Aí o nosso chuveiro, os três fios, né? Os dois que vão fornecer a tensão e mais o aterramento. Olha, o verdinho é o aterramento. Legal. Você vai tomar banho, você abre o registro e vamos curtir essa água quentinha aí, né? Agora vamos entender por que a água aquece. Acontece o seguinte, quando você abre o chuveiro, fecha o circuito, corrente elétrica circula pela fiação, vai até o chuveiro, circula no resistor do chuveiro, e é lá que ele vai aquecer a água, volta e sobe pela fiação. Esse aquecimento se dá por um fenômeno chamado efeito Joule, que é o fenômeno do aquecimento do condutor quando percorrido por corrente elétrica. Os elétrons, quando se movem no fio, eles interagem com os átomos, ou melhor dizendo, com a eletrosfera dos átomos. E isso acaba provocando uma agitação nos átomos. E é uma interação de ordem elétrica. Elétron tem carga negativa, a eletrosfera está cheia de elétrons, então repulsão entre eles. Então não tem atrito do elétron com o átomo, isso não existe. O que existe é uma interação elétrica. Isso aumenta a agitação dos átomos na resistência do chuveiro, ou melhor dizendo, no resistor do chuveiro, e, consequentemente, aumenta a temperatura do resistor. Em contato com a água, ela vai aquecer a água. Só que esse aquecimento não acontece só aqui. Esse aquecimento vai acontecer também na fiação. E para eu medir qual é o aquecimento da fiação, eu preciso calcular a corrente. Como é que eu calculo a corrente? Ora,
Se eu tenho a potência do chuveiro e eu tenho a tensão no chuveiro, eu calculo a corrente. Potência é tensão vezes intensidade corrente. Ou intensidade corrente é a potência do chuveiro dividido pela tensão. Então vamos lá. Chuveiro número 1 é o chuveiro de 127 volts. Qual seria a corrente? Eu vou dividir a potência do chuveiro pela tensão de 127 volts. Essa seria a corrente. Mas e se o chuveiro fosse ligado e aqui fosse uma tensão de 220 volts? Seria esse outro chuveiro aqui. Aí a corrente seria I2, potência do chuveiro, dividido por 220 volts. Mas vamos calcular qual é a potência dissipada na fiação. Ou melhor dizendo, a potência elétrica que vai se transformar em potência térmica ou energia elétrica que vai se transformar em energia térmica na fiação. Por se tratar de um fio, eu posso calcular a potência através da expressão resistência do fio, no caso da fiação, vezes a intensidade corrente, resistência elétrica. E a resistência elétrica pode ser calculada pela lei de Ohm. Segundo a lei de Ohm, esse Rho, essa letra grega Rho vermelha aqui, corresponde à resistividade do material. O L seria o comprimento da fiação. E A seria a bitola, seria a área da seção transversal. Então isso é resistência. Agora vamos lá. Em primeiro lugar, normalmente a fiação que você vai usar é feita de cobre. E este Rho que aparece aqui é a resistividade do cobre. Ora, tanto faz se é 127 ou 220 volts, o fio é de cobre, então esse Rho é o mesmo. Segunda coisa, a tabela que ele te dá aqui é para uma fiação de um comprimento de 28 metros. Na realidade é o seguinte, é 14 metros chegando até o chuveiro e mais 14 metros na volta, então 28 metros ida e volta da fiação. Então isto daqui vai ser a mesma para os dois chuveiros. Então Rho e L não mudam. O que vai mudar? Vai mudar a intensidade da corrente que circula na fiação, vai mudar a área da seção transversal ou a bitola do fio. Consequentemente, isso muda a potência. Então vamos fazer o seguinte, tudo que tiver mudado ou que vai mudar, a gente vai trazer para o primeiro membro. A área A ou a bitola vem multiplicando e a intensidade da corrente ao quadrado vem dividindo. Então vai ficar assim, ó. Rho e L não vão mudar. Mas se Rho é constante e o L é constante, o produto é o quê? Constante. Já que P vezes A sobre I quadrado é constante, eu vou fazer o cálculo disto usando o chuveiro 1. Então vai ficar assim, ó. Potência na fiação, não é a potência do chuveiro. Potência na fiação, né, que é o que a gente está calculando, a potência dissipada na fiação, é o P1, vezes a bitola, no caso aqui seria 6, né? Dividido pela corrente ao quadrado. Corrente é essa aqui. Potência do chuveiro agora por 127. Tudo isso ao quadrado. Mas se eu fizer essa conta, vai me dar Rho vezes L. Espera aí, e o chuveiro 2? O L é o mesmo, 28 metros. O material é o mesmo, cobre. Então posso escrever isso aqui também para o chuveiro 2. Potência da fiação no caso do chuveiro 2. Bitola do chuveiro 2. Bitola do chuveiro 2 aqui, ó, é 4. Dividido pela intensidade corrente na fiação no caso do chuveiro 2, que é essa aqui. Bem, vamos dar uma mexida nisso? Eu vou trazer o A1 para baixo, dividindo aqui, e vou trocar de lugar esses dois. Então, o A1 vem, e eu vou trocar de lugar a potência P2 e a intensidade corrente I1 ao quadrado. Troca de lugar esses dois. Então, isso vai ficar assim, ó. P1 dividido por P2 é igual a I1 ao quadrado, multiplicando o A2, e 2 ao quadrado multiplicando a 1. Vamos escrever isso mais um pouco detalhado. Assim, ó. Posso escrever que é isso tudo aqui? Pode ser assim, ó. I1 ao quadrado vezes 1 sobre I2 ao quadrado vezes A2 dividido por A1. Isto vai facilitar para você entender o que nós vamos fazer agora. I1 ao quadrado. I1 é a potência do chuveiro dividido por 127, isto elevado ao quadrado. Está aqui, ó. Potência ao quadrado do chuveiro, dividido por 127 ao quadrado, vezes o inverso de I2 ao quadrado. Se I2 é potência do chuveiro por 220, o inverso é 220 ao quadrado, dividido pela potência do chuveiro ao quadrado.
Isso vezes, agora sim, A2. A2 é a bitola do chuveiro 2, que é o 220. Então aqui é 4. A1. A1 é a bitola do chuveiro 1, que é 6. Por que eu fiz assim? Porque não importa o valor da potência, desde que a potência seja a mesma para os dois, e nós estamos interessados nisso, eu posso simplificar aqui, ó. Potência do chuveiro 1, potência do chuveiro 2. Fazendo essa conta, isto vai dar P1 sobre P2 é igual a 2,00, ainda teria mais um zero aqui. Bom, resumo da história. A fiação 1 consome o dobro da energia elétrica que a fiação 2 no mesmo tempo. Porque a potência 1 é o dobro da potência 2. Isso daí é importante. Por quê? Isso quer dizer o seguinte. Nessas mesmas condições que a gente viu aqui agora, o fio 1, ou a fiação 1, vai esquentar mais que a fiação 2. E, você quer saber o I? Então presta atenção agora, dá uma olhada. Se eu fizer a conta agora aqui, ó, potência na fiação vezes o tempo que o chuveiro ficou ligado, potência vezes tempo é energia. Isto é a energia consumida na fiação, que você paga e não usa. Por quê? Esquentou dentro da parede. Então, espera um pouco, peraí. Antes de eu levar em consideração a fiação, o consumo de energia era o mesmo. Tanto faz ser chuveiro 127 ou 220. Desde que a potência fosse a mesma, o consumo seria o mesmo. Concordo plenamente. Quando eu levo em consideração a fiação dentro da parede, aí a coisa é diferente. Por quê? A potência P1 é o dobro da potência P2. Isso quer dizer que a energia consumida na fiação, no caso do chuveiro 127, é o dobro da energia consumida no caso do chuveiro 220. Mas tem mais. Hélio, você está me falando que o chuveiro 2 é mais econômico que o chuveiro 1? Sim. Mas qual é essa economia? Bem, eu fiz o cálculo levando em consideração os dados fornecidos pelo fabricante do chuveiro e considerando o cobre como sendo o material do fio. Se você todo dia tomar um banho de 20 minutos, se você usar o chuveiro de 220, você vai estar economizando 40 centavos por mês. Você está brincando, Hélio? Só isso? Calma, muita hora nessa calma. Por quê? Em primeiro lugar, se você é sozinho, tudo bem. Mas se são 3 pessoas na família, que aliás é a média da família brasileira, isso já é R$ 1,20 por mês de economia só no uso do chuveiro. Mais ainda, no ano, isso corresponderia a R$ 14,40. Olha isso, cara. Agora, o lance é o seguinte, e aí que eu quero que você preste atenção. Toda vez que você tiver que usar um aparelho de potência alta, que é o caso do chuveiro, 5.500 watts, secadora, 3.500, torneira elétrica, no caso, 2.500, micro-ondas, 2.000 watts, forno elétrico, 1.500, aquele forninho pequeno de bancada, 1.500 watts, e máquina lavar louça, tem gente que tem que água quente, 1.500 watts. E aí, por essas razões, da dissipação de energia na fiação, é que é preferível, quando você for fazer uma instalação, procurar fazer em 220 para estes aparelhos elétricos. Por quê? Porque você não vai pagar aquela energia consumida na fiação. Quer dizer, pagar você vai, só que vai pagar muito menos. E por isso, aparelhos 220 tornam-se mais econômicos. É isso.